Amém, amados? Vamos lá. Estudando sobre o Espírito Santo de Deus, tá? O que é que a Bíblia fala sobre a obra do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, tá? O apóstolo Paulo vai falar aqui a vida pelo Espírito Santo. Leio novamente. Ele diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne que ele cita aqui? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu o advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, e ele vai citar aqui quais são os frutos do Espírito, tá? Alguns. É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Tá? Então, amados, a receita é muito simples, é muito prática, mas infelizmente eu vejo uma tremenda dificuldade em a gente ter essa prática de vida contra tais coisas. Principalmente ele vai citar aqui alguns tipos de pecados, né? Aquilo que vai prejudicar o meu corpo, a minha alma, vai me levar a uma perdição eterna e também, consequentemente, prejudicar outras pessoas, tá? Porque o pecado nunca fica só em nós. Amém? Então, mas como que a gente pratica tal coisa? Como que a gente vai viver pelo Espírito, se a gente não conhece esse Espírito? Não dá, mas é ilógico, não dá para viver por intermédio de alguém, ou por aquilo que ele escreveu, ou por aquilo que está ensinando, se você não conhecer a pessoa, né? Tá certo? Não haver, é uma prática de vida. Então é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, quem ele é, a sua função e tudo o que a Bíblia revela sobre ele. Certo? Primeiro, nós precisamos compreender, amados, que a natureza e a função do Espírito Santo é fundamental para a vida cristã e para a compreensão das verdades bíblicas. Amados, o Espírito Santo me ensina. Eu não sei em relação a você, mas a mim me ensina. Eu sempre comecei a gostar de ler, como eu disse para vocês, né? Eu creio que com certeza foi uma ação do Espírito Santo e a Bíblia principalmente. Então eu gostava de ler, e não só ler, mas também gostar de estudar, de buscar, de conhecer, não só de fazer aquela simples leitura, de fazer as passagens, mas fazer perguntas. Não é nem questionar, mas na época às vezes questionava algumas coisas, porque era neófito, né? Era novo convertido, e a minha mente ainda não era como hoje, com certeza. Mas uma coisa eu fazia. E então eu vi as pessoas falando em Bíblia de estudo, né? Em curso de teologia, mas na época eu não tinha condições de fazer isso. Tá? Deus estava tratando a minha vida, né? E zerou, né? Tudo, inclusive a minha conta bancária, né? Então, mas eu não tinha condição. E eu vi as pessoas, a Bíblia de estudo, falando, o pastor falando da Bíblia de estudo e tal. Aí eu disse, eu quero uma Bíblia de estudo. Eu vou comprar uma Bíblia de estudo. Quando eu fui saber o preço, misericórdia. Pensa no Chicago, né? Até hoje eu tenho essa Bíblia lá em casa. E aí, amados, mas está enviado eu comprar uma Bíblia dessa. Logo, acaba liso, né? Fazendo alguns bicos de trabalho, e eu com a Denise, o Isaac, o Eldin, a Vitória na barriga, e algum projeto na mente, mas o projeto da mente não saiu não. Fui colocado em prática, estou só na Vitória mesmo, né? E aí a minha vida estava assim, amado, não estava muito fácil, né? Então eu não tinha recurso financeiro para adquirir uma Bíblia de estudo, mas era o meu desejo. Amados, mas Deus é muito maravilhoso. Quando
sua vontade, quando o seu desejo, amados, está alinhado à vontade do Senhor, pode ter certeza, vai acontecer. Pode ter certeza, você vai receber. Viu? Pode ter certeza disso. Então, eu, vontade, querendo ter uma Bíblia de estudo, não tinha condições. Aí, rapaz, um dia, era um ex-namorado da minha cunhada, ele tinha uma revenda de carro, e chegou para minha sogra, tá? E por isso que eu digo que sogra é bênção na vida da gente, né? É maravilhoso o resultado, né? E ele chegou assim para minha sogra e disse assim, Dona Fátima, eu tenho a minha revenda de carro, e eu tenho um carro lá, inclusive era um Voyage, né? Anos depois eu ganhei um Voyage, carro muito bom esse carro, o dele era ano 91, eu tenho um carro, é um Voyage, o carro era ano 91 na época, muitos anos atrás, eu ainda tinha algumas coisas por aqui, tá? E o carro é bom, mas eu não sei porque eu não consigo vender esse carro. Mas eu falei o seguinte, se a senhora orar, eu sabia que minha sogra era uma mulher de oração, né? Se a senhora orar aí e eu conseguir vender esse carro, o que a senhora precisar eu lhe dou, o que a senhora estiver precisando. Ela, pois tá bom, pois eu vou orar, e se você realmente vender o carro, eu vou pedir você algo. Aí a minha sogra botou o joelho no chão, rapaz, orou. Essa oração de sogra é forte, tem que cuidar, viu? Vocês que são aqui de sogra, não mexe com a sogra não. Rapaz, eu tenho uns testemunhos aqui, a minha sogra foi orar, foi muito bom para mim, né? Mas hoje, graças a Deus, né? Tá. Então, amados, aí ela orou, passou alguns dias só, o cabo voltou, aí chegou lá e disse, Deus, mas a senhora não sabe de uma coisa, eu não vendi o carro. Ela foi, tudo bem, glória a Deus, né? Ela vendeu. Pois pronto, pois eu disse para a senhora que o que a senhora estivesse precisando, me pedisse, eu daria. O que é que a senhora está precisando? Ela disse, eu não estou precisando não, mas o meu gênero está precisando de uma Bíblia de estudo. Acredita? Rapaz, uma sogra dessa, rapaz, uma chance dessa talvez não tenha nunca mais, né? E aí, amados, ela foi e disse, você disse, pois quanto é? Não, vou procurar saber, procurou saber, mas na época, não me engano, muitos anos atrás, acho que eram uns R$80. A Bíblia de estudo não é barata, né? Não é barata a Bíblia de estudo. Hoje talvez tenha até melhor um pouquinho, né? E então, amados, ele foi, trouxe esse dinheiro, entregou para minha sogra, está aqui para contar. Ela foi e contou para mim. Eu fiquei muito feliz. Amado, claro que eu não tinha nem um dia de 11 para ir para o centro comprar. Porque foi só para ir e voltar, né? E comprei essa Bíblia de estudo, Bíblia de estudo apologética de Genebra, né? Eu tinha pesquisado alguma coisa, mas, meu amigo, olha, amados, eu tinha vindo do mundão, acostumado, amado, a gastar dinheiro, feito, e a minha vida mudou totalmente. E quando eu recebi essa Bíblia, amado, foi melhor que um carro zero para mim. Eu fiquei apaixonado, fiquei assim, de Deus, como é que pode, né? Deus é muito maravilhoso. Amados, eu li essa Bíblia de manhã, tarde, durante a madrugada, principalmente na madrugada, quando não tinha ninguém para me perturbar, né? E aí, amados, eu comecei a olhar os estudos, que eu queria ver os estudos, né? Lia aqui um texto, olhava a letrinha, ia para o estudo, olhava, rapaz, como é que esse cara sabe dessas coisas? Como é que esse menino aqui sabe, rapaz, desse, né, o contexto aqui, eu ficar, como é que ele sabe? E aí eu sempre tratava, falava, olha, não é porque eu não estudo da Bíblia e tal. Bom dia, eu disse, peraí. Aí eu fui entender a questão da ação do Espírito Santo, eu disse, não. Se esses homens aqui, é Deus que está dando esse entendimento, ele vai dar para mim também. Aí eu pedi. Deus me deu. Deus me deu. E aí, amado, foi algo interessante, porque assim, eu não compreendi, assim, novo na fé, e eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, pois se o Senhor tem o entendimento desse nome aqui, eu quero esse também, porque eu quero ler a Bíblia, eu quero entender. Amados, foi bate e pronto. As pessoas chegavam para mim, os irmãos chegavam na igreja, aí comentavam alguma coisa da Bíblia, eu dizia, mas é porque isso é assim, assim, assim. Eu disse, como é que tu sabe? Porque estava na escola dominical e o pastor falou isso. Eu disse, porque não sei não. Interessante, né, amados? Então, até hoje, tá? Quando há um texto da Bíblia, o Senhor fala, amados, eu viajo. Eu viajo, não é algo assim que é automático. Não é o que está na minha cabeça, mas
quando fala um texto da Bíblia, o senhor vai tratar um assunto, amado, eu viajo na Bíblia, tá? Trago lá, surge assim algo tal. Então, amados, é a ação do Espírito Santo. Jesus disse que a função do Espírito Santo era trazer a memória, porque eles iam se esquecer de tudo aquilo que Jesus ensinou, se não fosse o Espírito Santo. E depois também eu assim, pastor, eu me esqueço, eu esqueço agora, né, já a idade que eu tenho, né, ancião já. E aí eu tenho certa dificuldade de decorar algumas coisas, né, alguns textos da Bíblia, assim, mas quando eu vou estudar, e se eu começar a tratar, aí não, vem tudo de novo. É muito maravilhoso. Mas é o Espírito Santo. Então, é exatamente o que ele está dizendo. Olha, compreender a natureza e a função do Espírito Santo é fundamental para a vida cristã e para a compreensão das verdades bíblicas. Então não dá para viver a palavra se você não tiver a ação do Espírito Santo. E não dá para ter a ação do Espírito Santo se você não souber que é o Espírito Santo, não identificar e principalmente ter intimidade com ele. É tão prático assim. Tá? Amados, aqui no estudo diz que nós vamos ver, o Espírito Santo ele não é apenas uma força divina e pessoal, mas é uma pessoa da Trindade que desempenha um papel vital na vida da igreja e na salvação da humanidade. Tá? Nós só somos salvos se o Espírito Santo fizer o trabalho dele. Tá? Se ele não fizer, não tem salvação. Tá? Não podemos compreender tudo sobre ele, mas sobre aquilo que nos é permitido saber. Porque o Espírito Santo é Deus. E como eu falei aqui na terça-feira passada, a palavra teologia ela é um pouco confusa naquilo que significa. Porque teo é Deus, elogia é estudo. Então não dá para estudar Deus, mas dá para estudar os fenômenos de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Então não dá para estudar o Espírito Santo, mas dá para estudar a manifestação dele, quem ele é, tá certo? E aí, amados, ele começa, quem é o Espírito Santo e o que é que ele faz? Ele é uma pessoa divina, ou igual ou substancial com o Pai e o Filho. Ele possui todos os atributos da personalidade, divindade. Ele tem intelecto, emoção, vontade, eternidade, veracidade, onipresença, ele é onisciente, tá? E onipotente. Por quê? Porque ele é Deus. Tá certo? O nosso primeiro encontro, amado, com o Espírito Santo é quando ele convence de nosso pecado e nos mostrando que não podemos viver sem Jesus e nos revela o julgamento que está vindo para aqueles que morrem sem um Salvador. É o Espírito Santo quem revela Jesus para você. É o Espírito Santo que convence você daquela necessidade que eu preciso de Jesus. Eu tenho que buscar a Jesus. Eu já contei aqui esse testemunho, mas eu gosto de sempre trazer aí a memória da ação do Espírito Santo. Já falei aqui do missionário Ronaldo Lindor. Ele pregava para as tribos indígenas, né, de mato lá dentro nessa Amazônia. Essa Amazônia é enorme, queima todo dia, não sei quantos campos de futebol, mas não consegue acabar, né? Mas as tribos indígenas têm, já estava até umas pesquisas de algumas tribos que as pessoas só ouviram falar, e tem tribos ainda muito hostil, que não deixam nem o homem branco encostar, até porque nem tem a imunidade que nós temos, né? Certo? Então tem muitas tribos hostis ainda, que são canibais, não existe isso, tá vendo? Tem muitas tribos ainda, na África, e muitos cantos aí, rapaz, isso não é grande, não é brincadeira não. E aí, amados, ele ia para essas tribos, né, e certa vez ele estava lá e reuniu lá uma parte da tribo e estava pregando o evangelho, ele leva para evangelizar, né? E ele estava pregando, e ele disse que foi muito complicado nesse dia, porque havia um pajé, tipo pajé, e ele era feiticeiro da tribo. E ele dizia, olha, Jesus veio para me salvar. E ele estava aqui atrás e dizia, salvar não, veio para salvar não. Tudo que ele falava negativo. Tá? E ele disse, foi muito complicado, porque era aquele eco todo tempo aqui atrás. Mas um eco negativando aquilo que ele estava pregando, tá certo? Mas ele disse que o poder de Deus é incomparável, né? E aí ele já estava terminando já o culto ali, que ele fez ali com os índios, e de repente ele viu uma mulher gritando dentro da mata, e a mulher saiu, e a mulher se arrastando, porque ela era paralítica. E a mulher levantando a mão e gritando, ele disse, meu Deus, o que é isso aí agora? É só o que está me faltando, abastava isso aqui atrás de mim.
Agora essa mulher veio gritando, se arrastando. E ela chegou e começou a falar na língua deles lá, e tinha uma pessoa que traduzia lá para ele. Ela disse: o que ela está dizendo? Não, ela está gritando desesperada, disse: ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. E ele disse: ainda há tempo de quê? Ela disse: ainda há tempo de aceitar esse Jesus aí, ainda há tempo de aceitar esse Jesus. Ele olhou e disse: Deus, que poder é esse? Quando foram conversar com ela, ela era de uma tribo distante. Fazia 3 dias e 3 noites que ela estava caminhando dentro da mata, porque ela ouviu falar de um missionário que veio pregar sobre Jesus e a sua salvação, e ela pediu lá as pessoas da tribo dela para ajudar, para levar até lá, e ninguém disse que ia levar ela. Ela disse: você não vai levar, não, pois eu vou só. E ela passou 3 noites, 3 dias e 3 noites, caminhando dentro das matas. E você sabe que essa mata aí, né? Tem bicho de todo jeito, né? Ela paralítica, ela estava ferida, toda arranhada, mas ela chegou desesperada, querendo receber Jesus como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo, meu filho. É o Espírito Santo. Tá? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser. Porque é uma decisão da pessoa. Né? A gente trabalha com a pessoa, leva ajuda, a pessoa está para trás, a pessoa abandona, larga tudo para cima e vai-se embora. Então, amados, você hoje que está aqui nesse lugar, agradeça a Deus todo dia, porque o Espírito Santo falou com você, você entendeu e tomou uma decisão. Porque muitos amados não entenderam, e os que entenderam rejeitaram, e muitos hoje estão mortos, vão ser ressuscitados e vão ser julgados. Tá? Isso é o poder de Deus. E à medida que nos arrependemos, confessamos nossos pecados e recebemos o dom da salvação, o Espírito Santo regenera nosso espírito humano interior e agora se torna sensível às coisas espirituais de Deus. O que ele regenera? Nascer de novo. Eu até preguei sobre isso. Regeneração é nascer de novo. Aquele amado, por que regenerado? Por quê? Porque todo o nosso ser, amados, ele foi mutilado pelo pecado. Tá? A nossa santidade, a nossa pureza foi destruída pelo pecado. Mas a obra do Espírito Santo é regenerar tudo isso que Deus já nos concedeu e por causa do pecado nós perdemos. É uma obra de regeneração. Tá? Há uma segunda obra do Espírito Santo quando ele batiza o crente. Está disponível, e esse batismo não está disponível para todos. E é um dom de capacitação, ajudando o crente a viver uma vida santa. Através do poder do Espírito Santo Consolador, nos tornamos mais semelhantes a Jesus para fazer a vontade do Pai. E além disso, o dom é principalmente para capacitação e para testemunhar os outros, lá, Atos 1:8. A gente até tratou sobre isso, tá? Nós vamos aqui ver 10 funções do Espírito Santo em nossas vidas, tá? O Espírito Santo, amados, ele é um agente divino que concede aos crentes a salvação, o enchimento e o selo e a santificação. Não vai passar ninguém na porta do céu, da glória de Deus. Vai ter um detector, tá? Passou, volta, sai fora. Não, mas é porque o meu tio e minha mãe não quero nem saber, não tem nada a ver. Cadê o selo? Tem não, tu volta. Mercadoria igual. Não passou, mas pelo INEP, sai fora. Mercadoria paraguaia, tá certo? Só vai entrar, amados, autenticidade. Autêntico, amado, carimbado pelo Espírito Santo. Não sei se você entende isso. Entenda, amado, porque vocês vão ver isso acontecer na vida de vocês. Vocês vão dizer, bem que o pastor disse. Chegaram na porta, tá aqui, ó, tá aqui o selo. Aí, ó, aí. Né? Vai ter alguém que vai querer vender selo, viu? Falsificado. Meu filho. E se duvidar é brasileiro, viu? Porque rapaz, o brasileiro tá feito para tudo, para falsificar as coisas. Né? Então, amados, você precisa ter o selo do Espírito Santo. Ele revela os pensamentos de Deus, instrui e guia os crentes em toda a verdade, incluindo a revelação do que está por vir. Principalmente, amados, eu creio que a obra do Espírito Santo amados, revelar aquilo que está por vir, a glória de Deus, a volta de Jesus, porque por causa do exercício que nós estamos aqui ainda vivos. Por quê, amados? Porque nós cremos em uma esperança, e essa crença nossa, mas é baseada na ação do Espírito Santo. Você crê na volta de Jesus?
Porque se você não crê na volta de Jesus, você morreu, está morto. Porque só os vivos em Cristo Jesus, amados, podem realmente crer que Jesus vai voltar. E aí a vida é diferente. Certo? E além disso, amados, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Em tempos de fraqueza, intercedendo por nós de uma forma inexprimível. Você está fraco, cansado, tem nem coragem. O Espírito Santo vai interceder por você, adultos. Interessante, né? Porque ele sabe que você está fraco. Tem situações, mas Deus sabe disso. Tá? Não adianta querer só ele forte. Deus sabe disso. E para isso, amados, que ele proporcionou para nós o Espírito Santo, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Certo? Então, a primeira obra do Espírito Santo. O Espírito Santo como ajudante e ensinador. Você tem dificuldade de aprender? Porque você ainda está procurando fazer isso na carne. Procure espiritualmente, tá? Em João 14, 26, Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo, enviado pelo Pai em seu nome, o ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Amados, se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a Bíblia. Nós não teríamos isso aqui, ó. Não é não? Moisés escreveu o Pentateuco. Por acaso Moisés estava lá em Gênesis? Vocês já pensaram nisso? Quem aqui já pensou nisso? Olha aí, rapaz, nós estamos pensando nisso. Mas como é que Moisés escreveu isso aqui se ele nem existia? Pensaram nisso já? Bater a cacholazinha para funcionar? Pensar é bom, mano. Para a gente saber, amados, o poder de revelação que Deus pode nos conceder. Como Moisés recebeu a revelação de Deus, e escreveu a Gênesis, escreveu o Deuteronômio, saiu escrevendo tudo. E quem foi que trouxe a memória dele? Os evangelhos, 3 são sinóticos, ou seja, idênticos, muda muito pouca coisa, tá? São muito parecidos. E como é que pode? 3 pessoas narrando a mesma história e não esqueceram de nada. O Espírito Santo. Então, se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a Bíblia. Nós não teríamos um manual de como é que a gente ia viver. Hoje, no tempo de hoje, né? Porque os nossos antepassados não tinham a Bíblia. Eles se apegaram muito no tempo de Jesus, era o Pentateuco. A lei de Moisés, a lei mosaica, e não queriam largar ela de jeito nenhum. Só que esquecendo que Jesus trouxe a graça de Deus, tinha muito mais coisa para aprender. Hoje nós temos essa obra completa. Tá? O Espírito Santo, amados, como ajudador, ele fornece conselhos sábios aos seguidores de Cristo, lembrando-nos dos ensinamentos de Jesus e guiando-nos em toda a verdade. Você quer um conselho? O Espírito Santo tem. Você precisa guiar o norte, o Espírito Santo guia. Tá? Segundo papel do Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. O Espírito Santo é responsável por convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento, de acordo com as palavras de Jesus em João 16, 7 e 8. E essa convicção acontece quando o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, mostrando que são pecadores e precisam de salvação em Cristo. E ele também convence da justiça de Deus, mostrando que ele é justo e que somente em Cristo podemos ser justificados. E por fim, ele convence do julgamento, mostrando que há uma consequência eterna para as nossas escolhas nesta vida. Esse é o Espírito Santo. Consequência eterna pelas nossas escolhas, né? Pelas nossas decisões, como já preguei também sobre isso. Terceiro, amados, o Espírito Santo habita nos crentes e nos enche. Além disso, o Espírito Santo enche os crentes, dando-lhe poder e capacitação para viver uma vida santa e eficaz para Deus. E ele diz na palavra: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos, amados, ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter, amados, muito pouca dificuldade com relação ao pecado. Quando a gente vê, amado, um crente que está lutando contra o pecado, tentando lutar contra o pecado,
e vive caindo, e todo tempo, amado, está faltando a ação do Espírito Santo. Está faltando, amado, uma totalidade do Espírito Santo na tua vida. Porque você vai tirar de letra. O pecado vai bater na tua porta, você vai abrir e diz, ó, não tem nada a ver com você, pode se embora. Não compra esse produto. Mas a pessoa fica, não, é porque assim, eu estou tentando, eu não consegui, eu tentei, eu não consegui. Eu já disse, amado, que essa história de tentar é muito complicado. Tá certo? Pegar aqui, amado, eu vou tentar soltar o celular. Eu estou tentando soltar o celular. Como é que a gente tenta soltar uma coisa? Tá viu? Eu estou tentando. Como é que vocês sabem que eu estou tentando? O meu dedo não quer abrir? Ele não quer obedecer a minha mente? Não. Agora, soltei o celular. Eu não tentei. Eu soltei. Já está, já vai. Então, eu não tentei. Eu soltei. Aí ainda fica nesse negócio. Fulano, cadê o telefone? Não consegui não. Estou vendo curto. Não é que eu não consegui. Amados, Deus tem uma vida de vitória para o povo dele. Mas por que a gente só vive por ser derrotado, hein? E o pior, é derrotado por nós mesmos. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas 5. As obras da carne. Nós acabamos, o apóstolo Paulo diz, crucificando os vossos, crucificando o seu eu. A gente não crucifica, a gente justifica o nosso eu. Não é porque eu não posso tanto, é porque assim eu não consigo tanto, e aí vai, a gente justifica as nossas atitudes de pecado, respaldando, amado, o nosso eu. Não podemos. Nós temos agora, amado, a ação do Espírito Santo. E outra coisa que me lembrou agora, eu estava ali atrás sobre essa canção que fala do Espírito Santo não deixar, né? Como é que é? Qual o primeiro? Não sei, acho que é o último agora. E fala do Espírito Santo não deixar, não sair, não deixar. É, o primeiro. É o primeiro? Como é que é? Pronto. Mas não nos deixe sem a tua presença. Mas isso acontece. Vou dizer para você que isso acontece. Já aconteceu comigo. Amados, o Espírito Santo, aprenda aí, é uma pessoa. Quando ele disse a palavra dele que habita em nós, habita em nós. A gente parece que não entende muito isso. Mas quando é por lado maligno, a gente entende. Mas uma pessoa possessa, há uma ação espiritual, porque existe a opressão. A opressão é de fora para dentro. Já a possessão, amado, é de dentro para fora. Então, por que a pessoa pode ter um espírito maligno e não pode ter o Espírito Santo? Se a Bíblia diz, amado, que quando uma pessoa se converte, entrega ao Senhor Jesus ali, e anda nos caminhos do Senhor, há um espírito maligno que acompanhava ele sai e fica vagando. A pessoa volta a cair no pecado de novo, tal, o espírito volta e volta com mais 7, também perambulando por aí, e 7 pessoas que se converteram. E por que a gente acha que o Espírito Santo, a pessoa também não faz a mesma coisa? Faz, só que não é uma possessão. A possessão, amado, é porque aconteceu aquilo, tomou posse sem a sua autorização. O Espírito Santo não faz isso. Tá certo? Mas a habitação, o modo de habitar, é do mesmo jeito. Ele está aqui e fala com você, espera que você obedeça. Já o demônio não. Ele não fala com você. Ele toma posse da sua mente. Sabia disso? Ele toma posse da sua mente. Tanto que quando eu vou expulsar um demônio, ele fica ali botando boneco para sair, né? Tá certo? Eu não vou ficar perdendo tempo batendo boca com o demônio. Então, mas eu chego e pergunto, se eu não souber o nome da pessoa, eu chamo. Eu digo, olha, em nome de Jesus, tu vai liberar ela agora. E eu chamo a pessoa e a pessoa volta. Quando eu vou conversar a pessoa diz, não, eu vou estar ouvindo agora, mas é muito longe. Porque exatamente, eu estou você para longe para poder ficar com você aqui perto. Então, mas o Espírito Santo também habita em nós. E eu sei o que é isso. Porque eu vou contar um testemunho aqui para vocês que eu não contei nunca para ninguém. Acho que não vai dar tempo. Nem para minha esposa. Nem ela sabe. Você não quantos anos casado? 27? Vai dar tempo. 26? Vai dar tempo. Só testando os curiosos.
Vai dar tempo, pastor, vai dar tempo. Vai dar tempo não. É muito. Nem minha esposa sabe. Vixe, Se ela agora perguntar também não. ele vai contar lá em casa. De jeito nenhum. Mas é sério. É sério. O Espírito Santo é uma pessoa e você sente ele. Você sente ele aí dentro de você. Glória E você a Deus. sente ele saindo. Jesus. Quando você não dá liberdade, quando você toma a frente, viu? O Espírito Santo, o apóstolo Paulo não amarra o Espírito, né? Mas infelizmente o Espírito Santo não tem voz na vida de muitos crentes. Por quê? Porque não quer ser guiado por ele. Gente soberbo, autossuficiente, que pensa que sabe tudo, não tem Espírito Santo. Para que ele vai estar habitando no corpo de uma pessoa que só quer fazer o que bem quer? Ele não faz papel de besta. Para que ele vai estar ali? É mais que lógico isso, eu concordo com ele. Concordo. A pessoa é autossuficiente, sabe de tudo. Não discute nem o conceito dos outros. Pessoalmente, mas no Espírito Santo. Vocês conversam. Amados, o Espírito Santo é a fonte de revelação, sabedoria e poder de Deus. O Espírito Santo é a fonte de revelação, sabedoria e poder de Deus para os crentes. Amado, eu vejo um povo, pelo amor de Deus, ignorante, bruto. Cadê a sabedoria de Deus? Onde é que ela habita? Naqueles que são humildes. Naqueles, amados, que são humildes. Viu? Que a humildade é que faz parte da vida do crente, não é aquele solteiro que vai estar pinado. Pega, amado, o seu conhecimento do passado, quando você não era rico, bota no bolso, porque o Espírito Santo tem a coisa nova para revelar. Porque tem gente, amado, que eu vou te contar. O bolso parece assim, amado, como é que ele chama aquilo? Esqueci de nome, o negócio, rapaz. O bolso, amado, quando abre aqui, abre a porta do museu. Tem coisa de 1900, me esqueci ainda, te renova, meu irmão. O Espírito Santo é coisa nova. Ele faz um novo na vida. Ele age na vida de uma nova criatura, não é de uma velha criatura, não, rapaz. Não importa a idade. Gente que parou no tempo. Aí, amado, principalmente desse jeito, não tem ação do Espírito Santo. Por que ele não vai agir na vida de uma pessoa? Porque tem coisa nova, a pessoa só quer ver do rei, do passado. Não dá, mano, não dá, o Espírito Santo não faz esse papel. E ele perscruta mais todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus, e as revela aos crentes. O Espírito Santo tem coisa para revelar de Deus. O apóstolo Paulo disse que foi até o terceiro céu. Ele recebeu a revelação que nenhum na face da terra recebeu. Quantos homens de Deus, mas não receberam revelação de Deus, que até então os homens não tinham conhecimento, porque Deus é esse Deus, mas que Ele quer revelar coisas grandes e maravilhosas, ocultas, amados. Agora, falta, amados, quem quer receber, né? Além disso, Ele dá poder aos crentes para cumprir sua missão de testemunhar o mundo. Jesus disse que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles receberiam poder para serem testemunhas de todo mundo. Atos 1:8. E receberão poder quando descerem sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas. Cadê as testemunhas? Não é de Jeová, as testemunhas de Jesus. Cadê os pregadores do Evangelho? Aí quer ter poder. Poder para quê? Para bater o pé e ficar rodando? Isso aí, irmão, não precisa. Você pode fazer isso sem o poder de Deus. Porque o poder de Deus é liberado para fazer a vontade dele. A vontade dele é que você prega o Evangelho. Quinto, guia para toda a verdade. Não. Tem mais um pouquinho. Os cristãos têm acesso a esse poder, revelação e sabedoria por meio do Espírito Santo, que ilumina os olhos do coração dos crentes, para que possam conhecer a esperança da salvação e a sua herança em Cristo. Paulo orou para os crentes em Éfeso recebessem o Espírito de sabedoria e revelação, para que pudessem conhecer a Deus melhor. Amado, só dá para conhecer a Deus
se tivermos o Espírito Santo. Não dá para ter intimidade sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E não dá para a condição de entrar amado no santo dos santos, dos atos, sem o Espírito Santo. Porque é Ele que me torna santo. É Ele que faz essa obra. E outra, o Espírito Santo, amados, ele guia para toda a verdade e conhece o que está por vir. O Espírito Santo é o guia para a verdade, conhecimento do que está por vir. Ele ajuda os crentes a entender as Escrituras e a compreender a vontade de Deus. Além disso, o Espírito Santo ajuda os crentes a discernir o bem e o mal e a tomar decisões sábias e a permanecer firmes na fé. Oh, Jesus! Cadê o Espírito Santo? Para tomar decisões sábias. Tá certo? E para continuar firme na fé. Precisamos do Espírito Santo. Cadê a sabedoria dos crentes? Na hora de falar, na hora de sair, na hora de entrar, mas misericórdia. Sabe por quê? Não pelo Espírito Santo. Conhece as Escrituras, mas nada é fácil. Qualquer um pode conhecer a Bíblia. Está aí, ela está na mão. É só pegar e ler. Eu conheço tantas pessoas, amadas, que conhecem a Bíblia muito melhor que eu, mas não tem o Espírito Santo. Está morto. Mas conhece a Escritura. Qual é o problema? Igual o meu livro. Ele conhece a Bíblia a ponto dos crentes, né? Que é instrumento de Satanás. Ele está ali, ele conheceu a Bíblia para apontar você, para me pegar. Esses pessoas que muitas vezes, e hoje tem esse tal de podcast aí, e antes eram esses programas que tem na televisão, a maioria deles conhece a Bíblia. Aí chama um crente. Né? Para quê? Para passar vergonha. É só o que a gente vê crente passando vergonha na internet. Respondendo o que não tem na Bíblia, que ele aprendeu no chavão, não está escrito. E tanta coisa, amados. Mas infelizmente, amados, como é que sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Amados, se nós tivermos o Espírito Santo, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Nós não vamos mais estar metendo os pés pelas mãos. Nós não vamos mais tomar atitudes mais precipitadas. Nós vamos ter mais cuidado, ser mais zelosos com o que a gente fala, com o que a gente decide, com o que a gente compra, com o que vende. E aí vai muita coisa. Uma vida com o Espírito Santo, amados, vou te contar. É uma vida maravilhosa, com certeza. É 100% Jesus, posso dizer. Uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não se embriaga com vinho, leva a perdição. Mas se te deixa encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher. Encher, amados, é toda a tua vida. Não é algumas áreas. Porque infelizmente a gente seleciona. Não, essa área aqui pode, essa aqui não pode. Não, essa aqui tu pode tomar conta, mas essa aqui é minha. Eu não abro dela de jeito nenhum. Eu sou o que sou. Não, Deus, eu sou o que sou. Então. Mas eu fico triste quando eu vejo certas atitudes de pessoas que estão na igreja, conhecem a Bíblia, botam o joelho no chão e oram. Mas, amados, tudo isso vai de água abaixo. Quando você fala, amados, mas não fala por intermédio do Espírito Santo. Conheço pessoas, amadas, de oração, que eu não chego nem perto. Se a minha vida fosse na metade de oração para certas pessoas, mas não tem sabedoria de falar, desmancha tudo que faz, amado. Como não tem sabedoria, pensa que está pregando, mas está despregando. Porque principalmente as pessoas olham para a vida. Não, a pessoa lá tem prega e profetiza e tal, mas quando vai olhar para a vida, aí é que a gente vê um profeta. Não é pelo que ele diz, é pelo que ele vive, é pelo que ele faz, é pelos testemunhos. O Senhor diz: vós sereis as minhas testemunhas. E sabe como é que você é testemunha de Jesus? Quando o teu vizinho olha para ti e te respalda. Quando falam, as pessoas vêm falar de mim, você diz: olha, fala não, porque é a minha vizinha aqui, meu filho, você não fala não, porque eu conheço uma crente aqui. Mas infelizmente não é assim. Ah, que bom que seria. Vós sereis as minhas testemunhas, é pelo que você fala, é pelo que você faz, é pelo que você pensa. Porque pensa é Deus que discerne, né? Tá certo? Mas, amados, eu espero que essa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Os crentes cheios do Espírito Santo fazem uma diferença grande na sociedade. Porque, amados, eu vou te dizer, sério, quando eu ando por aí, amados, e as pessoas começam a falar de mim perto de mim, e quando eu vejo, amados, escuto, eu digo: e o pior, a gente tem razão. Eles falam: não, ela tem razão. Porque nós estamos despregando o Evangelho.
nós estamos dando mau testemunho, não presta testemunho mais para a sociedade. Portanto, amados, sejamos zelosos. E não dá para ser zelosos pela palavra de Deus se não tiver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, viu? Você já fez alguma coisa, o Espírito Santo tentou impedir e você não deixou? E depois? E depois você se tocou? Mas é coisa tão simples. Uma vez eu fui comprar um tênis para mim lá em Fortaleza faz tempo. Fui lá em Maracanã, para aquele canto lá, que no shopping lá em Fortaleza. Já era próximo de fechar a loja, o vendedor já estava tudo oriçado, com certeza o povo querendo ir para casa. E aí eu fui, a moça trouxe um tênis, inclusive na minha perna agora já vai fechar, e ela trouxe um tênis aí, eu não gosto muito de incomodar, e simplesmente me incomoda, não sei se é assim, mas eu basta eu olhar, tá bom, não quer experimentar, não precisa não, tá bom. E aí, a rechaça ficou toda, mas, amados, na hora de eu fechar lá, eu disse, não, traga esse tênis aí, o Espírito Santo falou para mim, não compre. Eu comprei. Levei para casa. Peguei, não, tá bom, tá, levei para casa. Amados, aí ficou aquele negócio de. Levei para casa essa noite, deixei e guardei. Quando foi no outro dia, eu lembrei tudo, nem fui lá olhar, fui calçar, amado. Tinha um pé, estava com defeito. E estava despregando. Aí eu, puxa, olha aí. Vou ter que ir lá naquele negócio, lá no Maracanã, é distante lá da Maratona, está. E eu não podia ir no horário e tal. Eu pense na complicação. Eu fui lá depois de estar na noite, para tocar com uma dificuldade. E o Espírito Santo, é o que eu disse, que não era para comprar. Amados, quando você sabe que é o Espírito Santo, quando você diz algo para alguém, e depois fica aqui dentro de você, ó. Você deveria ter dito isso. Não foi legal da sua parte. Fica lhe incomodando. O Espírito Santo fica incomodando você. Ele incomoda. Até que você resolva. Não, tá bom, Espírito Santo, eu vou lá, vou pedir perdão. Olha, eu não fiz isso. Eu estou falando de coisa minha mesmo própria. Eu estou testemunhando da minha vida. Rapaz, quando a gente obedece, o Espírito Santo é maravilhoso. As coisas acontecem, dá certo. Agora, quando a gente desobedece, depois vem, graças a Deus, que vem um arrependimento. E quando não vem, Amém? Vamos ficar de pé.